Relatórios preocupantes sobre o planeta e a falta de ação para travar o aquecimento global levantam dúvidas sobre o sucesso da COP28. Protestos no Dubai e em Roma contra os combustíveis fósseis, um dos temas mais polémicos da COP28. A Ucrânia está a recolher indícios para o TPI do alegado ecocídio cometido pela Rússia na destruição da barragem de Kakhovka. Ofensiva israelita avança para sul de Gaza. Há combates nas ruas em várias localidades. A Conferência do Clima da ONU no Dubai tem sido confrontada com diversos relatórios preocupantes sobre o estado do planeta e os esforços para travar o aquecimento global. O nosso correspondente na COP28, Jeremy Wilkes, resume-nos o problema. The Climate Action Tracker shows that no country around the world is actually on track to reduce its greenhouse gas emissions in order to meet the 1.5 degree target of the Paris Agreement. We also had the Global Carbon Project, which revealed that emissions in 2023 rose by 1.1% globally, over 8% rise in India. And we had the World Meteorological Organization's Decadal Review, which evens out all of the changes you may see because of La Nina or El Nino. And it's a pretty bleak outlook for our planet. I spoke to the report author. We're seeing accelerating climate change across a wide range of areas of the climate system. We see continuing increases in global temperatures. We see sea level rise happening at an increasing rate. We see ice sheet loss happening at an increasing rate. We see the oceans getting warmer and more acidic. So we're seeing changes across much of the climate system, and they're generally changes which are not going in a good direction. In the face of such evidence, what we really need to do is to change the conversation, according to Bertrand Piccard, the founder of the Solar Impulse Foundation. We need to show the solutions more than the problems. We need to show that decarbonization has to be made through a profitable modernization of the countries, by having more efficiency, stopping to waste energy and resources and polluting, but also stopping to waste money. So there is a climate urgency, yes, but there is an economic imperative that can probably be much more motivating for the world of economy, industry and politics. With those thoughts and those reports in mind, the big question now is whether, at the end of this conference, we will get an agreement to phase out fossil fuels. Jeremy Wilkes at COP28 in Dubai for Euronews. Os ativistas presentes na reunião da COP28 no Dubai têm mantido a pressão sobre os delegados para que avancem e acelerem as medidas de eliminação progressiva dos combustíveis fósseis, uma das questões mais polémicas da conferência. Mas queixam-se de falta de resultados e de os tentarem silenciar. The progress is very slow, and we all know that there is a huge conflict of interest which is seen in this land, and we can also see how people's voices are being suppressed. We are in a oppressive COP, period. That is what it is. Paralelamente, membros da Greenpeace organizaram um protesto na sede do gigante italiano da energia Eni. O grupo acaba de publicar um estudo que estima centenas de milhares de mortes prematuras por ano ligadas às emissões de 9 empresas europeias de petróleo e gás. O protesto foi programado para coincidir com a COP28. As chuvas de outono deixam verdes as margens do Parque Nacional de Doñana, em El Rocío, Espanha, mas a água que inunda o pântano é apenas uma miragem. Apenas tiene agua el 2% de las marismas. El resto de las marismas, el 98%, está absolutamente seca, debido en parte a la falta de precipitación, y el acuífero ha sido expoliado de tal manera que ya no descarga agua sobre los arroyos. O último recenseamento revela que apenas metade das aves que habitualmente param nestes pântanos veio este ano na migração de inverno. Estamos sacando mucha más agua de la que realmente disponemos. A redução da precipitação e a sobreexploração do aquífero para o cultivo de frutos silvestres, em muitos casos através de poços ilegais como este, levaram o Parque Nacional à beira do colapso e a Unesco a considerar retirar o reconhecimento de Doñana como património mundial. Agora as autoridades espanholas apresentaram um plano de 1,4 mil milhões de euros para salvar a zona úmida.
El nuevo plan prevé la sustitución de algunos de estos invernaderos por cultivos de secano o devolver los terrenos a su situación original. Os agricultores dos arredores de Doñana receberão até 100.000 euros por hectare pelo abandono de culturas, mas questionam o verdadeiro alcance da medida e asseguram que só a redução do volume de extração do aquífero fará com que a água volte a correr para Doñana. Hay un trasvase desde la cuenca vecina del Tinto Dielipede aprobado de 20 hectómetros. Sería, si se pudiera materializar completamente ese trasvase, reducir a la mitad las extracciones del acuífero. As alterações climáticas podem ser o último prego no caixão do Parque Nacional. La única forma de adaptarnos es eliminar el uso ilegal del agua y recuperar esa dinámica de los ríos y arroyos que vertían antiguamente a Doñana. O futuro de Doñana também está a ser decidido na Cimeira das Alterações Climáticas no Dubai. Só a redução dos gases com efeito de estufa pode devolver a esta zona úmida o seu antigo esplendor. A 6 de junho do ano passado, a destruição da barragem de Kakhovka, no sul da Ucrânia, em Kherson, provocou dezenas de mortos e precipitou um desastre ambiental e agrícola. Inundações repentinas e o escoamento de um canal, vital inclusive para a Crimeia, estão atualmente a ser investigadas no quadro do primeiro processo legal por ecocídio relacionado com a invasão russa da Ucrânia. Ainda não há provas claras, mas este pode ser mais um exemplo de como a agressão russa está a ter um impacto negativo no ambiente. Num caso com prejuízos estimados pela ONU em cerca de 13 mil milhões de euros. Dezenas de investigadores estão a recolher indícios e a marcar o território para facilitar o processo que a Ucrânia pretende apresentar ao Tribunal Penal Internacional. Всі речовини, які були на поверхні, всі потоком води понесло далі по течії і розширило це на ґрунти. В подальшому ці всі забруднення осідають на землю, ґрунти їх в себе вбирають. Свійські тварини їдять внаслідок цього свою travу, чим харчуються свійські тварини. Cerca de 300 quilómetros a montante, nos arredores de Zaporizhia, o biólogo Vadim Maniuk atravessa uma zona que pertenceu ao leito da barragem. Agora está seca e repleta de conchas de moluscos aquáticos vazias. Звичайно, якщо море перетворилося на сушу, все змінилося, і велика кількість водних організмів просто загинула в перші дні. І найперше це от якраз колосальні об'єми молюсків, які в суціль вкривали дно цього моря фактично. Embora o TPI não reconheça o ecocídio como um crime penal, um grave impacto ambiental pode ser incluído num processo de investigação em eventuais crimes de guerra. Os investigadores ucranianos não têm dúvidas. O ecocídio é indesmentível, mas a Rússia rejeita responsabilidades nas explosões que destruíram a barragem e transformaram um importante reservatório de água, agora numa zona de pastagem. Israel intensificou os bombardeamentos terrestres e aéreos em Khan Younis, na faixa de Gaza. As vítimas e muitas outras pessoas que fugiam dos combates deram entrada no hospital Nasser, no sul da cidade. As forças de defesa israelitas também atacaram a zona de Jabalia, depois de avisarem os civis para fugirem mais para sul. Fotografias de satélite de domingo mostraram cerca de 150 tanques israelitas, veículos blindados e outros veículos a pouco menos de 6 quilómetros a norte da cidade de Bani Sueila. Os militantes palestinianos continuam a lutar rua a rua, como se vê num vídeo da Jihad Islâmica. O exército israelita diz também que está a combater no solo em Khan Younis. Os palestinianos dizem que não há áreas onde se sintam seguros e muitos temem que, se deixarem as suas casas, nunca mais possam regressar. Ao mesmo tempo, o Hamas continua a disparar foguetes contra Israel para várias localidades, com a cidade de Ashkelon entre os últimos alvos. Londres e Kigali assinaram no Ruanda um novo tratado destinado a ressuscitar o controverso acordo de deportação de migrantes, 3 semanas após a rejeição de um projeto anterior pelo Supremo Tribunal Britânico. A Grã-Bretanha já pagou ao Ruanda pelo menos 140 milhões de libras, 163 milhões de euros, ao abrigo do acordo, mas ainda ninguém foi enviado para o país por causa dos desafios legais. O governo britânico garante agora que o novo tratado vai ao encontro das preocupações do Supremo Tribunal.
O chanceler alemão Olaf Scholz e o presidente brasileiro Lula da Silva mostraram-se esperançosos nas negociações sobre um acordo de livre comércio entre a União Europeia e o Mercosul. O acordo criaria um dos maiores blocos de comércio do mundo, com 700 milhões de habitantes. Reiterei ao chanceler a expectativa de que a União Europeia decida se tem ou não interesse na conclusão de um acordo equilibrado. Num contexto de fragmentação geopolítica, a aproximação entre nossas regiões é central para a construção de um mundo multipolar e o fortalecimento do multilateralismo. Ich bin überzeugt, dass eine Mehrheit in beiden Gremien, sowohl im Europäischen Rat als auch im Parlament, sich für ein solches Abkommen finden wird, wenn es erfolgreich zu Ende verhandelt ist. Und da bitte ich alle Beteiligten um größtmöglichen Pragmatismus und größtmögliche Kompromissbereitschaft, damit wir das jetzt endlich finalisieren können. A União Europeia tem estado em conversações com os Estados do Mercosul há mais de 20 anos. No entanto, um acordo de base alcançado em 2019 ainda não foi aplicado. Foram encontrados os restos mortais da maioria dos alpinistas que estavam desaparecidos desde a erupção vulcânica do Monte Marapi, na Indonésia, que aconteceu inesperadamente no domingo. Há 22 mortos confirmados e uma pessoa desaparecida. Mais de 50 pessoas tinham sido resgatadas após a erupção inicial. As operações de resgate estão a ser dificultadas pelo mau tempo e pelo risco de novas erupções. O Marapi, que é conhecido por erupções repentinas, tem estado particularmente ativo desde janeiro.